Nossa missionária Ingrid, Jesus, que estará ministrando a Tua palavra. Senhor, que ela possa nesta noite, ó Deus, esvaziar-se dela mesmo e ser cheia do Teu Espírito Santo. Ela já estudou, ó Deus querido, já debruçou na Tua palavra, mas bem sabemos, Senhor, que é Tu quem capacita, ó Deus. Por isso nós te pedimos nessa noite, abra o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje a minha oração não era para Deus mandar fogo. Mandar uma brisa fresca. Que olha, irmãos, que calor. Que é isso? Só Jesus. Meus irmãos, hoje a proposta para nós, como é um culto de maturidade cristã, né, culto de ensino da palavra, nós vamos fazer um panorama bíblico. A última vez que eu estive ministrando para os irmãos, nós fizemos o panorama do livro do profeta Miqueias. Panorama, irmão, é aquela olhada assim por cima. A minha intenção é que vocês fiquem curiosos para ler o livro. Essa é a minha proposta. Eu juro que eu vou fazer de tudo para não mergulhar, porque a vontade, irmão, eu falei assim, poxa, eu vou estudar para dar um panorama, estava falando com meu marido. Aí eu estudei o panorama. Aí falei, nossa, vou estudar uma outra vertente, porque assim, né, na teologia a gente estuda umas 4, 5 visões diferentes, só Jesus. A gente tem que estudar o certo, o errado, a heresia, o que eles não entendem, a gente tem que estudar tudo. Aí eu, nossa, que legal. Aí vi outro, aí estudei outro. Aí li mais 4. Aí não me aguentei e estudei, fiz uma análise capítulo por capítulo. Aí depois eu fiquei, agora, como é que eu vou dar o panorama para eles? Porque agora eu quero dar tudo. Jesus me ajuda. Então, a minha dificuldade hoje vai ser dar esse panorama geral, deixar você muito curioso, a ponto de você falar assim, bispo, pelo amor de Deus, pede para a Ingrid dar 4 quarta-feiras do livro de Malaquias. Essa é a minha intenção. Malaquias, hoje é Malaquias. Miqueias eu já dei. Alguém leu o livro de Miqueias? Falei. Então, vamos lá. A minha intenção é deixar vocês tão curiosos a ponto de pedir o bispo. Bispo, deixa a Ingrid dar 4 quinta-feiras sobre Malaquias. Porque, irmão, o livro é incrível. Incrível, incrível, incrível. A gente lê a Bíblia. Quer ver como vocês conhecem Malaquias? Porque a gente foca numa coisa só. Quer ver? Trazei todos os dízimos à casa para que haja mantimento da minha. Você conhece Malaquias. Só que a pergunta é, já mergulhou no Malaquias? Já deu uma nadada? Já se aprofundou? Essa é a minha intenção, deixar você curioso. Porque o livro de Malaquias ele não vai falar só sobre dízimos e sobre ofertas. Irmãos, Malaquias, eu vou ter que... Gente, se eu falar Miqueias, se eu falar outro nome, vocês me chamam a atenção na hora, tá? Porque eu chamei Miqueias de Micaías da outra vez, um monte de vezes. Malaquias. Malaquias, irmãos, é praticamente o resumo do Velho Testamento. Irmã Deus, eu não tenho paciência, demora, mas eu queria tanto saber tudo que o Velho Testamento fala. Lê Malaquias, acabou. Você já teve ali um resumão da lei e dos profetas. Ele é muito bom, muito profundo. Mas antes de começar o livro de Malaquias, eu preciso ler 3 versículos da palavra de Deus para corroborar o que eu vou falar aqui. Me ajuda aí, os midianitas, pessoal da mídia. 1 Timóteo 3,16. Irmão, a gente tem que trabalhar com os midianitas a nosso favor, senão a gente fica aqui na prova. Olha o que diz a carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. 1 Timóteo 3,16. Tem outra versão aí? Só tem essa? Bota 2 Timóteo. Eu acho que eu anotei aqui errado. Bota 2 Timóteo 3,16.
Eu acho, irmão, que eu enxergo sem o óculos. Então, às vezes, eu vou escrever, é 2 Timóteo, só Jesus na minha vida. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Aqui, Paulo está, falando ao seu discípulo Timóteo sobre a importância da Escritura. Não há nada, irmãos, na Escritura que você possa descartar e jogar fora, que hoje é pregado muito isso. Não, irmãos. Há coisas na Escritura que já se cumprirão, ponto. Ou seja, as leis, os rituais, muita coisa já se cumpriu em Jesus. Isso não quer dizer que a gente, o Velho Testamento não presta para mais nada. Não, irmãos, isso não existe. Que tem muita gente falando esse tipo de coisa. Ou seja, a gente precisa entender que toda a Escritura é divinamente inspirada e ela serve até hoje. Se Jesus não voltar, houver uma catástrofe no planeta Terra, todos nós nos mudarmos para Marte, e a gente estiver no ano de 2578, a Bíblia ainda vai ser atual. Ainda vai dar para estudar e seguir as regras e o padrão dela. Abre, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. 2 de Pedro. Olha só o que Pedro vai dizer. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Próximo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia. Não pode ter nenhuma particular interpretação. Não, irmão, eu creio assim. Isso não existe. Não é como você crê, é como a Bíblia diz. Amém, meus irmãos? Amém. Romanos 12, 1. Abre para mim. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, Paulo aqui está comparando o nosso culto ao sacrifício que era oferecido a Deus. Lembra que eu falei que o primeiro versículo que eu li para vocês, que a Bíblia não é de interpretação individual e toda a Escritura é apta. Assim como não se podia oferecer animal com mancha, com mácula, doente e tal, tinha que ser perfeito, assim hoje o nosso corpo é o sacrifício vivo a Deus. Amém, meus irmãos? Deu para entender esses 4 versículos? Baseado nestes versículos é que eu vou fazer agora o panorama de Malaquias. Poxa, Ingrid, nada a ver, para que você leu isso? Para ninguém bater em mim, achar que eu estou inventando e reclamar com o bispo Vinícius, falar que eu estou tirando as coisas da minha cabeça, porque não é. Acabei de falar, a Bíblia interpreta a Bíblia, baseado nestes princípios que está em Timóteo, em 1 de Pedro, em 2 de Pedro e em Romanos, porque o que os apóstolos fizeram aqui foi interpretar o que aconteceu no Antigo Testamento e como deveria ser a adoração a Deus. Baseado nisso, a gente vai agora mergulhar no livro de Malaquias. Abre, por gentileza, para mim, Malaquias, no capítulo 1. Eu vou ler só um pedacinho, porque a gente vai ler vários textos. Gente, eu vou pedir Bota um copinho de água para mim. Daqui para metade, só nesse abaixa e volta, irmão. Vai que a minha coluna trava e eu fico aqui. Só Jesus. Malaquias, capítulo 1. Vou ler os 2 primeiros versículos.
Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Próximo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei Jacó. Próximo. E odiei, algumas versões está, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança para os chacais do deserto. Irmãos, para a gente começar a entender esse livro de Malaquias, primeiro é que Malaquias não é um nome próprio. Malaquias é um título, né? Em hebraico, Malaquias significa meu mensageiro. Alguns autores bíblicos, alguns intérpretes bíblicos, né, a maioria das pessoas, né, da teologia, eles vão dar a autoria desse livro a Esdras. Outros vão dar que a autoria é incerta. Porque em todos os livros, quando vai falar sobre um profeta, a primeira coisa que eles falam é profeta tal. Por exemplo, Elias. Ele não tem a designação da genealogia dele, mas está lá, Elias o Tisbita, que veio daquela religião. Vai falar sobre Abacuque, filho de fulano, né? Oséias, da casa de não sei quem. Mas Malaquias, ele não dá essa genealogia, não diz de onde ele veio, não diz quem são os pais deles. Então, provavelmente, Malaquias é o título, né, dele, é o mensageiro, né? E a data a qual esse livro foi escrito, ele data mais ou menos 100 anos depois do cativeiro babilônico. Lembra? Israel é levada cativo pela Babilônia, eles ficam 70 anos no cativeiro. Cativeiro esse que foi levado Misael, Azarias e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também foi levado Daniel. Eles ficam 70 anos na Babilônia. O reino da Babilônia cai, se levanta o rei Dário cai para a Pérsia, e aí o rei Ciro libera o povo, manda o povo embora, 70 anos depois eles vão embora. Vocês lembram, conhecem a história, só estou lembrando para a gente se atualizar. Neemias reconstrói os muros, Ageu reconstrói o templo, e aí se passam 100 anos que eles já estão em Jerusalém, eles já estão na sua terra, quando o profeta Malaquias é levantado. E qual é o pano de fundo, irmãos, dessa história? Né? Embora um remanescente tenha retornado da Babilônia para Jerusalém, reconstruído o muro, tudo aquilo que eu falei com vocês, né, alguns estrangeiros, eles vieram, não convertidos, eles vieram e eles foram recebidos na comunidade. Então, o que acontecia? Ele tinha muito casamento misto, tinha muito divórcio, né, as ofertas no templo estavam sendo negligenciadas, estava tendo muito problema. Aparentemente, irmãos, era como se aquele cativeiro de 70 anos não mudasse em nada o coração daquele povo. 100 anos depois deles estarem livres, ou seja, é uma nova geração, porque o povo morreu. Aquela geração, como sempre está na Bíblia, voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Né? Então, já era uma geração que já estava problemática. Né? Então, o propósito desse livro, né, é que o povo deveria se voltar para Deus novamente e renovar a aliança deles, né, a aliança de fidelidade que eles tinham para com Deus. Os destinatários desse livro é para o povo de Israel pós-exílio, essa geração que havia se levantado. Né? A característica literária desse livro é interessante. Ele é composto de prosa, de verso, ele faz o uso do diálogo profético, ele tem uma série de sentenças, são um jogo de palavras, de perguntas e respostas. Quando a gente for lendo, vocês vão ver que vai haver o tempo todo esse jogo de perguntas e respostas. Ele é composto de 6 sentenças, e a conclusão do livro que vai dar praticamente a conclusão de todo o Velho Testamento. Quando encerra e fecha o livro de Malaquias, a gente tem o chamado período interbíblico, que foram os 400 anos de silêncio até que Deus levantasse um outro profeta,
que aí a gente já vira para o Novo Testamento. Foram 400 anos sem que Deus falasse mais com o seu povo. Amém? Estão entendendo até aqui, meus irmãos? Então, vamos para lá. Vamos começar. As séries de sentença e disputas. Algumas versões, coloca aí o versículo 1, por favor. Vai começar, aqui ele fala peso da palavra, em algumas versões vai estar assim, sentença do Senhor contra. Então, essa primeira série de sentenças, que a gente vai ter as primeiras 3 séries de sentenças do livro de Malaquias, ele vai falar, vai ser Deus expondo a corrupção de Israel. Né? A gente leu 1, 2, coloca o verso 3, por favor. Verso 3. Eu odiei a Esaú e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. 4. Ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Verso 5. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Meus irmãos, essa primeira sentença, a gente lendo assim cruamente, a gente fica meio embolado, né? Esse verso de número 1, Deus começa expondo a corrupção de Israel. Como? Ele diz, bota o verso 1, ele fala assim, ó, eu vos amei. Você imagina Deus mostrando para você, é basicamente isso, é Deus mostrando quanto corrupto você é, tipo Deus chegando para você, Élica, eu te amei. Carlinha, eu te amei. E o povo daquela região, eles tiveram a ousadia de perguntar, como é que o Senhor tem amado a gente? É Deus expondo, olha, vocês não estão, eu amei vocês. Como que o Senhor tem nos amado? Isso é maneira de amar alguém? Porque esse povo, irmãos, está vivendo em meio à injustiça, está tendo roubo, está tendo um monte de coisa errada. Eles estão sendo infiéis a Deus, eles veem as pessoas ruins prosperarem, eles sempre naquela condição ruim. É como se eles falassem, o Senhor não ama a gente nada, olha a nossa situação. Tu nunca pensou isso? Vou até beber uma aguinha. Deus expõe a corrupção de Israel assim, ó, eu amo vocês. Eu sempre amei vocês. E vocês também perguntam, como que o Senhor tem nos amado? Aí Deus joga na cara deles. Sabe como é que eu amei vocês? Porque eu escolhi Jacó. Porque tinha 2 irmãos. Aí é que tá. Isso aqui, irmão, não é pra gente pirar. É aceitar. Aceita que dói menos. Porque tinha 2 irmãos. Esaú e Jacó. Filhos de Isaac e filhos de Abraão. E é Deus que está falando, eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Eu quis Jacó e eu não quis Esaú. Isso aí, irmão, é eleição soberana, você não discute. Ó, mas, irmão, ó, é a teologia bíblica. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É isso aí. Não foi isso que Deus fez contigo? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Foi o que Deus fez com Jacó. Elegeu, você não vale nada. Você é trapaceiro, você engana, você faz, mas é você que eu quero cair. Tá bom, acabou. Então, Deus fala com esse povo assim, eu amei vocês. Eu escolhi Jacó. E ponto final. Abre, por favor, me ajuda aí. Romanos 9, verso 13. E o apóstolo Paulo vai falar, irmãos, exatamente isso. Olha o apóstolo Paulo citando Malaquias. Como está escrito? Amei a Jacó e odiei Esaú. Então, em algumas versões, a melhor versão, irmãos, é aborreci, tá? Não é odiei, porque na nossa língua, odiar dá uma conotação muito mais pesada, né? A melhor versão é, eu me aborreci dele, eu não quis ele, eu quis Jacó. Aqui, Paulo está citando, né, o profeta Malaquias, explicando para os romanos a eleição soberana de Deus. Amém, meus irmãos?
Isso aqui dá para falar quanto tempo? Só nisso aqui a gente fala um mês. Mas como é panorama, você vai lá na tua Bíblia, lê Malaquias, aí as Bíblias têm uns numerozinhos, você já viu que tem aqui embaixo, tem uma letra. Aí quando tu for ler Malaquias, vai lendo aqueles versículozinhos combinados, que você vai ficar maluco, tua mente vai fazer assim, ó, puff, igual a minha. Bíblia para ler assim, tá, irmão? Não é? Lê, aí lê aquilo aqui, aí vai lá, aí daqui a pouco volta aqui, isso é que é gostoso. Vamos lá. Deus mostra que os ama, os elegendo soberanamente. Deus elegeu eles. A segunda sentença que Deus vai dar é Deus acusando o povo de desprezo e profanação do templo. Bota o verso 6, para mim, do 6 ao 8. Primeiro ele vai falar, eu amei vocês, vocês dizem que eu não amo, vou provar que eu amo, eu elegi Jacó. Eu escolhi Israel dentre todos os povos da terra. A terra toda é minha, mas eu quis escolher Israel. Eu escolhi esse povo. E agora ele vai falar, vocês estão me desprezando e vocês estão profanando o meu templo. Olha o que diz o verso de número 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós. Ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, dizeis. Em que desprezamos nós o teu nome? Próximo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Próximo. Porque quando trazeis animais cegos para o sacrifício, para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ao enfermo, não faz mal. Ora, apresenta o teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, que sentença é essa? Deus está chamando a atenção tanto do povo quanto do sacerdote, porque eles estão profanando os rituais de sacrifícios do templo. Eu ia trazer os versículos, mas aí a gente não ia conseguir terminar hoje. Levíticos, Números, Deuteronômios, eles vão trazer as instruções de como eram feitos os sacrifícios. Depois você, na sua casa, você lê. A Bíblia diz que o cordeiro para o sacrifício teria que ser macho. Se eu não me engano, 3 anos de idade, teria que ser novinho, um cordeiro jovem, macho, puro. Ele não poderia ter defeito algum. Por quê, meus irmãos? Porque o cordeiro apontava para quem? Jesus. Gente, a gente precisa aprender, né? E Deus deixou de presente para a gente a sua palavra, para a gente aprender como que a mente, mais ou menos, o que Deus quis revelar dele, como ele funciona. Deus é metódico e pedagógico. Tudo que Deus faz, tudo, ele faz de forma metódica. Ele gosta que tudo seja feito de maneira certinha. Certinho. E ele é pedagógico. Por quê? Deus gosta de repetição. Porque ele sabe, se não houver essa repetição, a gente esquece. Então, na pedagogia, você aprende isso, que a repetição, ela é didática. Você aprende através de repetição. Então, Deus é pedagógico e Deus é metódico. Todo ritual do Velho Testamento apontava para Jesus. Por isso o cordeiro tinha que ser puro, não podia ter mancha, não podia ter nada. O sacerdote, ele não poderia receber aquele cordeiro, se ele tivesse algum defeito. Da mesma forma, a própria pessoa ela não poderia ter nem a coragem de oferecer aquilo para Deus. Tanto é que o versículo ele fala assim, ó, pega esse cordeiro que você está querendo oferecer para mim, dá lá para o príncipe da Pérsia, para você ver se ele vai aceitar. Olha a comparação que Deus está fazendo. Você está entendendo? Quando ele fala assim, a mesa do Senhor é desprezível. Quando ele vai falar da mesa, porque, irmãos, havia, lembra que eu falei? Deus é metódico e pedagógico. Havia a mesa dos pães da propiciação, né, que você teria que oferecer o pão santo ao Senhor. Aquele pão, cada pão representava uma tribo de Israel, né?
Todo dia aquele pão era trocado, você tinha que botar um pão novo ali naquela mesa, né? Para você, eles tinham, dentro da arca, eles tinham um maná, para lembrar do pão que comeu no deserto. Aí eu falo, tudo apontava para quem, gente? Me ajuda a pregar. Tudo apontava para quem? Jesus. E o que Jesus fala sobre os pães? Ele diz, eu sou o quê? O pão vivo que desceu do céu. Lembra que ele fala para os israelitas assim, vossos pais comeram pão no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E essa expressão, irmãos, pão vivo, porque existia uma diferença do pão normal e do pão vivo. Qual era a diferença? O pão vivo era feito com trigo germinado. Eles pegavam o trigo, umedecia ele, quando começavam os primeiros brotos daquele trigo, aí eles pegavam, moíam e faziam o pão, porque quando a semente ela germina, ela tem mais propriedades. Então, aquele pão feito com o trigo germinado, eles chamavam de pão vivo, que era um pão que não servia só para matar fome, ele curava doença, a pessoa doente, aquele pão restaurava força, era como se fosse um pão mais forte. Então, por isso Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A figura do pão era muito importante naquela época e apontava para Jesus. E aí o Malaquias está dizendo, vocês estão dizendo que a mesa do Senhor, a mesa dos pães da propiciação é desprezível, vocês podem trazer qualquer pão. E não é assim. Você tem que trazer exatamente o pão que está descrito na lei. Estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo o que o povo está fazendo? Então, vamos lá. Eles estavam desprezando e desonrando o templo. Não só o sacerdote, mas também o povo. Né? Abre para mim, Deuteronômios 15, 21, por favor, rapidinho. Deuteronômio 15, 21, ó. Porém, havendo nele, aí está falando do cordeiro, algum defeito, se for coxo, se for cego, ou tiver qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor seu Deus. Deus, irmãos, Deus não aceita oferta de qualquer jeito. Deus não aceita. Deus é metódico. O homem pode até aceitar, porque sabe o que estava acontecendo, irmãos? Poxa, mas eu só tenho essa ovelha, ela está com a pata quebrada, mas eu só tenho essa. O que o sacerdote falava? Pô, eu vou ficar sem comer? Porque o que era feito com a oferta, irmãos? A gordura era queimada ao Senhor. A outra parte da carne era para o sacerdote. Para o sacerdote aquela ovelha servia ou não? Servia, ele precisa comer. Mas para Deus servia? Então, cuidado para você não estar ofertando ao homem, porque o teu dinheiro, para a igreja vai até servir, para o pastor, para alguém, mas Deus pode não estar recebendo a sua oferta. Uma vez um pastor, amigo meu, falou assim, irmão, o que eu posso fazer? Eu sei que o cara é bicheiro, mas ele quer dar o dízimo. Olha aí a polêmica. Sabe que o jogo é ilícito, o dinheiro é de forma ilícita. Irmãos, em nome de Jesus, tem muito traficante que é dizimista. E isso é dinheiro de sangue, irmãos. Quando venderam, Judas vendeu Jesus, e depois pegou o dinheiro e jogou de novo o sacerdote, eu traí sangue inocente, os sacerdotes não pegaram e falaram, a gente não pode botar na caixa de volta não, porque isso aqui é dinheiro de sangue. Então tem oferta que Deus não recebe. O homem está até recebendo, está gastando, está batendo nas tuas costas. Muito obrigada, mas presta atenção como está a tua vida, se você está dando de todo o seu coração, ou você está, tem que dar, né? Fazer o quê? Irmão, a Bíblia é clara. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, Deus ama ao que dá com... Se tem tristeza no teu coração, se você já tirou o dízimo chorando, irmão, pode ter certeza. Deus não recebeu. A igreja até recebeu, pagou a luz, pagou as contas, mas Deus não recebeu. Reveja, não estou falando para você parar de dizimar não, irmão, estou falando para você mudar teu coração. Olha o bicho querendo pegar agora.
Muda teu coração. Muda o teu coração. Coloca o verso 11, por gentileza, do capítulo 1. Olha só. Mas desde o nascer do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Próximo. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. Olha o que Deus está falando. Vão adorar o meu nome em todo lugar. E vocês aqui estão dizendo que a mesa de Deus, que os meus pães são impuros, vocês estão profanando. 12, 13. E dizeis, olha isso, irmão, apanhei na cara. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão, diz o Senhor. Irmãos, ai, papai, lembra que eu falei que é uma sentença, é um jogo de palavras? É Deus falando assim, ó, vocês já vêm para o culto assim, ó, ai, que canseira, que saco. Ai, tem que levar a oferta. Ai, pega isso aqui. Ai, tudo de novo. Limpar o altar, limpar a mesa dos pães da propiciação, acender os candelabros, receber a oferta do povo. Ai, que saco. É isso que Deus está falando. É assim que os sacerdotes estão se comportando. É assim que o povo está se comportando. Ai, de novo, cara, subir para Jerusalém, que saco. Ai, peregrinar. Falar o salmo dos degraus. Lembra, Salmo 46, salmo de degraus? Cada degrau que ele subia, eu tinha que falar um versículo. A gente aqui, quando o Paulo Henrique fala, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que... Era para falar assim, irmãos. Mas eles já subiam assim, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Aí outro degrau. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que as águas rujas. Eles estavam, irmãos, de saco cheio. Mas Deus estava vendo. Aqui isso não acontece. Ninguém nunca veio para Deus assim. Ai, que saco, a Élica que vai ministrar de novo. Começou a gritaria. Ninguém vem para cá assim. Ninguém. Em nome de Jesus. Era só lá. Irmãos, aqui é o culto racional. O sacrifício hoje é quem, gente? É eu e tu. A gente é que é o sacrifício. Então, a gente não pode... É Deus falando. Lembra que eu falei? Ele é metódico e ele é pedagogo. Ele gosta da coisa certinha e de repetição. Caramba, esse hino da harpa de novo. Esse hino da harpa de novo. Deus gosta de repetição. Caramba, mas esse hino de novo, a gente já cantou ele 4 domingos. Esse hino de novo. Deus gosta de repetição. É para repetir. O evangelho repete 4 vezes e você não leu nenhum. Deus é pedagógico. Essa coisa, irmão, quantas das vezes eu falei, ai, Jesus, me ajuda que eu tenho que ir para a igreja. E eu ia arrastando, irmão. E eu ainda tinha ousadia de ir assim. Jesus, olha só, eu só estou indo. Porque o Senhor sabe que eu sou obediente. Porque a minha vontade não é de ir. Nós congregamos numa igreja que eu lutei, irmão, lutei. Porque meu marido não queria sair, não queria... Não. Mas o negócio não estava muito bom. Irmão, não está bom onde você está congregando? Vai embora! Mas não vai arrastado, não. Não espera o negócio acontecer. Não está bom. Não está confortável. Está indo assim, vou porque tem que ir. Bota o joelho no chão e pede a Deus. Deus, dá uma direção. Meu tempo ali acabou, meu tempo não acabou. Renova minhas forças, me ajuda aí, Jesus. Mas não deixa eu ir para a tua casa com esse coração, porque a casa é do Senhor. O povo estava ruim, o povo estava pecando, o sacerdote estava pecando. Irmão, estava todo mundo errado, um balaio de gato doido, uma coisa horrível. Mas a casa era
como se Deus virasse para Carlinha e falasse assim, olha só, manda fechar a porta e manda todos os diáconos embora, porque eu não quero mais ninguém me servindo aqui do jeito que eles estão me servindo. Se é para reclamar de escala, não vem. Se é para faltar e não dar satisfação, não entra. É basicamente isso, irmãos, que Deus estava falando. Eu não quero adoração forçada. Eu não quero que você venha aqui bater cartão e fazer um protocolo. Eu não quero. Vamos lá, meus irmãos, antes que vocês me batam. Eu falei, é Bíblia. Deus repreende o sacerdote e acusa os sacerdotes de tolerar e participar dessa forma corrupta de adoração. Bota o versículo... Volta no 7 para mim, por favor. Eu já li, né? Ah, isso mesmo, eu já li. É quando o sacerdote ele oferece no altar imundo. Irmãos, olha só. Deus ele vai cobrar tanto do povo quanto do sacerdote. Porque se o sacerdote ele fingir que ele não está vendo, ó, quer saber? Eu já falei. Não vou falar de novo. Quer vir, vem. Quer trazer adoração assim, traz. E ele não fizer absolutamente nada, nada, ele está pecando, irmão, porque omissão para Deus também é pecado. Então, Deus estava cobrando do sacerdote que ele estava se omitindo em aceitar aquela situação. E também estava cobrando do povo que estava oferecendo aquele tipo de adoração. Eu falei que não ia dar tempo, não cheguei nem na terceira, me ajuda Jesus. Terceira disputa, terceira sentença, é Deus acusando os homens de traição às suas esposas. Coloca para mim, por favor, no capítulo 2, no verso 10. Irmão, isso aqui dá pano para manga. Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros? Profanando o concerto dos nossos pais? Próximo. Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. Próximo. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. O que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Irmãos, essa terceira sentença que o Senhor vai tratar a partir do capítulo 2, ele vai tratar sobre infidelidade conjugal e o divórcio. Eu já vou pular, não vou falar sobre isso. Se vocês quiserem, um outro dia a gente fala, porque senão eu não vou chegar na conclusão que eu quero. Ele vai falar contra os homens que estavam deixando as suas mulheres e casando com mulheres estrangeiras. E o que acontecia? Não era como Boaz que casou com Ruth, porque Ruth se converte, porque ela fala, o teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Depois ela casa com Boaz. Não, eles casavam com mulheres estrangeiras, aquela mulher trazia os seus deuses para dentro de casa e o homem israelita começava a adorar aqueles outros deuses. E a Bíblia é bem clara sobre isso. Isso era totalmente proibido. É o que a gente chama de julgo desigual. Mas tem muita coisa aqui, irmão, que não dá para falar. Vamos correr. Quarta sentença. O povo, aqui o povo acusa Deus de ser negligente. Bota para mim o verso 17. Aqui... Olha só o que está escrito. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis. Em que o enfadamos? Nisto que dizeis. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou onde está o juízo de Deus? Próximo. Não, bota no... Malaquias... Bota no verso 3 para mim, por favor. Capítulo 3, verso 5. O povo aqui, ele começa a acusar a Deus de negligente. Quando você lê o capítulo todo, tem muita coisa aqui para ler, irmão, e não vai dar, porque eu quero
pelo menos chegar na conclusão do livro. Eles começam a chamar Deus de injusto. Ele fala, o senhor não está vendo as injustiças que está acontecendo? Porque um monte de gente que faz um monte de coisa errada, que não segue a lei de Deus, que rouba, que mente, que prostitui, está com uma vida boa, está com uma vida próspera, tem dinheiro, tem tudo, e a gente está aqui sem nada. Eles começam a acusar Deus de injustiça. Ninguém nunca fez, ninguém nunca pensou isso, né, gente? Aquele teu vizinho com carro zero. Ninguém pensa isso. Irmão, meu vizinho, está ao vivo para todo o Brasil? Tá? Jesus. Irmão, às vezes, agora eu parei de tomar refrigerante. Minha meta 2024 é não tomar refrigerante. Irmãos, me ajudem. É a Coca-Cola desgramada. Só diet. Então, às vezes, irmão, a gente não tem R$1. A gente não tem, às vezes, R$1 para tomar uma coca. Quem já passou nessa prova? Aquele calor, pô, se eu tivesse 10 merréis, eu comprava agora a pretinha gelada. Pô, às vezes você não tem. Mas você olha para aquele incircunciso, o cara está todo dia no bar, forrado de cerveja. Eu falo, Senhor, de onde eles tiram dinheiro para beber, meu Deus? Pô, eu quero tomar uma Coca-Cola, eu não tenho dinheiro. O meu filho fala assim, mãe, Satanás ajuda esses demônios. Isso aí é ele que não tem explicação. O povo aqui, irmãos, estava se indignando com a prosperidade do ímpio. E Asaf já dá... Lembra aquele salmo de Asaf que ele fala, meus pés quase resvalaram quando eu vi a prosperidade do ímpio. Então, eles fazem essa acusação e Deus vem também, né? Eles veem a injustiça e parece que Deus não faz nada, mas Deus responde que enviará um mensageiro para preparar e purificar o povo e remover a idolatria. Porque enquanto eles reclamavam, Deus falava assim, ó, calma que eu vou acabar com isso. Calma que eu vou enviar um que vai preparar o caminho. Olha só, irmãos, abre aí, capítulo 3 de Malaquias. Coloca o verso 1, por favor. Olha isso, irmãos. Quando o povo acusou Deus de ser injusto, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Não, olha a resposta de Deus. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Deus está respondendo ao povo que está acusando Deus de ser injusto, de estar poupando o ímpio. Deus fala, eu vou enviar o meu mensageiro, que vai purificar. Bota o próximo para mim, por favor. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Passa ao próximo. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor darão ofertas de justiça. Deus fala, vou enviar um mensageiro antes que eu venha e eu purifique o meu povo. Agora vamos lá, meus irmãos. Esse anjo já chegou. Deus já enviou o seu mensageiro. Abre, por favor, Lucas 1, verso 76. Me ajuda aí, midianitas. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, verso 76. Isso aqui é Zacarias falando para João Batista assim que ele nasceu. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Abre Mateus, capítulo 11, verso 7. E partindo eles, começou a Jesus a dizer as turbas, ou seja, as multidões, a respeito de João. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Próximo. Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido?
o que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Próximo. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que profeta. Próximo. Porque é este de quem está escrito. Olha aí o que Jesus está citando, gente. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Jesus está citando Malaquias. Próximo. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Gente, Jesus está claramente citando o profeta Malaquias e dizendo: a profecia se cumpriu diante dos vossos olhos. Aquele anjo que eu ia enviar para preparar o caminho é João Batista. Olha como é rico Malaquias. Ele tem profecias que se cumpriram e tem profecias ainda futuras que não se cumpriram. Coloca para mim, por favor, o verso... Cadê? Eu vou ter que pular isso aqui, irmãos. A quinta sentença... Vocês me aguentam mais 5 minutos, irmãos? 5 minutinhos. A quinta sentença, Deus convida o povo para voltar para ele. E aí é o confronto. Abre para mim o capítulo 3. Deus confronta o egoísmo e mostra como eles pararam de ofertar e dizimar ao Senhor. Aqui, meus irmãos, eu vou pular essa parte, porque é aquele versículo que todo mundo conhece de Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então farei provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e vos der maior abastança. Aqui é Deus convocando o povo a voltar a dizimar, a voltar a ofertar, mas da maneira correta, irmãos, com a adoração correta, trazendo o mantimento para a provisão da casa do Senhor. A sexta sentença, e aqui a gente vai correr para poder concluir, aqui nessa sexta sentença, o povo novamente acusa Deus de que é inútil servi-lo, é inútil servir a Deus, porque os maus e os orgulhosos prosperam na vida. Primeiro ele diz, o Senhor é injusto, porque eles prosperam e nada acontece com a gente. Aí depois, não satisfeito, eles ainda dizem assim, é inútil servir o Senhor, porque o Senhor não faz nada pela gente. Abre aí, por favor, capítulo 3, versículo 13. Olha só, olha isso. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Próximo. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Próximo. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Gente, isso aqui, volta no verso 13. A minha versão é um pouquinho diferente. A minha versão é assim, ó, as vossas palavras foram duras demais para mim, diz o Senhor. Você imagina Deus falando assim? Élica, você foi dura demais comigo. O que você me falou me ofendeu profundamente. Gente, eu falar isso para Élica é uma coisa. Você foi dura demais comigo e o que você falou para mim me ofendeu profundamente. Você imagina o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que pode te matar um segundo, olhar para você e falar, o que você me falou me ofendeu profundamente. Você foi muito agressivo comigo. E, irmãos, quem nunca pensou isso? Porque Asaf pensou.
Inútil, ele diz no Salmo 76, se eu não me engano, inútil eu tenho purificado as minhas mãos e me lavado da iniquidade, inútil eu tenho buscado ao Senhor todos os dias da minha vida. E o povo estava nessa mesma pegada. É inútil eu me guardar do pecado. Está todo mundo fazendo o que quer, por que eu que tenho que casar virgem? Está todo mundo sai do culto e vai para a balada, por que eu tenho que ficar no jejum e na oração? É exatamente isso que estava acontecendo. É inútil eu servir a Deus, porque as pessoas pecam à vontade e eles não caem. A indignação deles é que era, a justiça do Senhor não vem sobre eles. Você não vê. Israel pecava, irmãos, e era punido. Vai para a Babilônia, vai para o cativeiro, vai ficar sobre Roma, vai ficar... Mas os outros povos faziam o que queriam. E não acontecia nada. E não é diferente hoje, né? Às vezes você fala, caraca. Ainda mais aquele, eu sou dizimista fiel, não consigo comprar uma bicicleta. O vizinho trocou o carro de novo. É sobre isso. Aí você falar, é inútil eu me guardar, tentar me purificar, servir a Deus. Irmãos, quando a gente pensa isso, quando a gente fala isso, Deus está te respondendo assim, você foi muito grosso comigo. As suas palavras me ofenderam profundamente. Irmão, vasculha aí na tua vida o dia que você pensou isso. Pede perdão a Deus agora, que eu pedi. Eu falei, ai, Jesus, quantas vezes? Porque começa assim, você pensa, aí você fala, aí você escreve e às vezes você publica. Irmão, se pensar, não fala. Se falar, não escreve. Se escrever, não publica, em nome de Jesus. Porque hoje tudo é público. Então, era como se Deus, e né, irmãos, usando um antropoformismo, era como se Deus estivesse profundamente ofendido com aquelas palavras daquele povo. Mas aqui, diferente daquele trocadilho, que Deus vai mostrando o que ele fez, falando os métodos dele, mostrando... O que Deus faz agora? Deus agora ele conta uma história. A resposta de Deus agora é um discurso. A resposta de Deus, perdão, não é um discurso, e sim uma história sobre o remanescente fiel. Bota o verso 16. Quando eles falam que é inútil, e Deus fala, caramba, vocês me ofenderam. Aí Deus começa a contar uma história, ele diz assim, ó, então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Próximo. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Próximo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Algumas versões vão trazer entre o justo e o injusto. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus irmãos, este versículo de Malaquias, quem já ouviu? Então, é muito usado na teologia da prosperidade para falar. Você vai ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve, porque quem serve a Deus tem que ter, tem que fazer, tem que ser... Não é nada disso. Primeiro as pessoas acusaram, é inútil a gente servir a Deus. Aí Deus vai falar, olha, eu tenho um memorial. E eu sei quem me serve a Deus, quem me serve com fidelidade e quem não serve. Eu sei quem guarda os meus mandamentos. E aí ele diz, então, aí, irmãos, ele está dizendo, porque ele está falando o tempo inteiro, que ele vai vir julgar e purificar o seu povo. Antes dele vir, ele vai enviar um mensageiro. E aí, quando ele envia o mensageiro, e depois quando ele vem para exercer a justiça, aí sim, você vai ver
a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Quando a justiça de Deus descer e for estabelecida na terra, porque o dia do Senhor vem, irmãos, aí sim você vai ver a diferença dos que servem a Deus e o que não servem. Ou seja, Deus está dizendo, tem um remanescente fiel. E nesse dia, no dia do Senhor, você vai ver a diferença. É como se Malaquias ele está mostrando o dom divino que tem as Escrituras Sagradas. Como ela fala do passado e como ela aponta para o futuro. Ela lembra para a gente o caráter e as promessas de Deus. Ela tem o passado, que faz você lembrar das promessas de Deus e o que Deus faz, e ela aponta para o futuro, a esperança do cumprimento das promessas. Deus tem um memorial, irmãos, escrito no céu, o que você fez e o que você não fez. E Ele sabe quem fez de coração, quem fez para aparecer, quem fez por torpe ganância, quem fez por falsidade, quem fez com o coração quebrantado, porque Deus ele tem dois endereços. Deus habita num alto e sublime trono, mas Ele também habita no meio dos louvores, dos corações quebrantados do seu povo. Vamos para a conclusão, irmãos. Verso 4. Socorro. Não falei nem a metade, meu Pai eterno. 4, Deus agora, irmãos, nessa conclusão, Deus designou um dia de purificação e julgamento que consumirá os iníquos dentro do seu povo. A conclusão acrescenta o futuro dos fiéis remanescentes para ele. Para os fiéis remanescentes, irmãos, o dia do Senhor não é uma ameaça, é motivo de alegria. Será como os raios do sol que nascem, que traz cura, que traz vida e traz esperança para o futuro. Olha o que diz o verso 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade, serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Olha o que Deus está falando. Eu vou descer com justiça na terra e eu vou queimar todo mundo. Próximo. Mas para vós outros, olha só, que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como um bezerro solto nas estrebarias. Próximo. Pisareis o perverso, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor. Olha ele falando do dia da vingança do Senhor. O dia que Deus vai descer e vai purificar essa terra. Próximo. Aí olha o que ele faz. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, e para todo Israel a saber estatutos e juízos. Olha o que Deus está falando. Voltem para a lei do Senhor. Cumpram a lei do Senhor. Próximo. Olha de novo, gente. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acabou, né? Não tem próximo, não. Esse é o último versículo, né? Isso mesmo. Tem 6 aí? Isso. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A conclusão, irmãos, do livro de Malaquias é que o povo volte à palavra de Deus, volte a guardar seus estatutos. E ele deixa uma promessa: antes de eu vir, descer e vingar a terra, antes de eu purificar a terra, eu vou enviar o profeta Elias. Irmãos, esta profecia se cumpriu. Ipsilitem. Deixa eu ver. Abre para mim, por favor. Lucas, capítulo 1, verso 16. Abre para mim. Esses últimos versículos, irmãos, capítulo 4, do 4 ao 6, ele é um apêndice, né, de Malaquias. É o resumo da Torá e dos profetas. É como se fosse uma história unificada
que aponta para o futuro, quando Deus restaurará o coração do seu povo. Olha só, volta no 15, rapidinho. Ó. Isso aí, meus irmãos, é o anjo Gabriel anunciando a Zacarias o nascimento de João Batista. Ó, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Próximo. Lembra quando Maria visita Isabel? O que João Batista faz? Pentecostal, irmão. Já começa a saltar, que ela sente no ventre. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Próximo. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de... Me ajuda, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, o anjo Gabriel está citando o que a gente acabou de ler de Malaquias. Ou seja, a profecia de Malaquias, capítulo 4, se cumpriu no nascimento de João Batista. O próprio Jesus vai dizer, a gente leu, ele era o Elias que havia de vir. Ele era o Elias. Então, irmãos, o dia do Senhor está muito próximo. Esse apêndice, ele vai falar, está muito próximo, irmãos. Ele vai falar das Escrituras, né? Esse apêndice fala das Escrituras como um presente divino, para ler, para ponderar, para você orar. Fala sobre a condição humana, do egoísmo e do pecado, mas fala da promessa de Deus de enviar um mensageiro e de depois Ele mesmo. E olha, gente, esse mensageiro já veio. E Ele mesmo queria vir para confrontar o mal, para restaurar e trazer a aliança. E é dessa aliança futura que trata Malaquias, a Torá e todos os profetas. Deus fala em Jeremias, eu até anotei aqui, mas não vai dar para ler, Jeremias, Ezequiel, Deus vai falar de uma nova aliança. Em Ezequiel 36, ele vai falar, eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar um coração de carne, eu vou colocar o meu espírito dentro deles e eles não vão mais pecar. Ele fala, eu vou restaurar o meu povo, eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo, eu vou gravar, a minha lei não vai estar mais gravada em pedra, vai estar gravada nos corações dele, eles não vão conseguir mais se afastar de mim. E ele diz que nessa nova aliança ele ia atrair todos os povos, irmãos, e essa nova aliança se cumpriu em Jesus, quando ele disse, este é o meu sangue, a nova aliança que é dado por vós. Se cumpriu, irmãos. E nós fomos atraídos por essa nova aliança. Eu peço, irmãos, perdão. Não deu para dar tudo que eu queria, né? É só para vocês ficarem curiosos, para vocês lerem esse livro, sabendo, irmãos, que muito do que está escrito se cumpriu na sua integralidade. E muito do que está escrito vai, irmãos, vai se cumprir. Esse último versículo que diz, mas para aqueles brilhará o sol da justiça. Esses últimos dias a gente tem ficado tão perturbado, irmãos. A gente acordou no dia 1º de janeiro com um terremoto que abalou o Japão. E as previsões são que vai ter outros abalos sísmicos em muitos lugares do mundo, muita desgraça. Eu confesso, eu fiquei muito agoniada, eu fiquei muito desesperada. Falei, Senhor, o que é isso? Está chegando o dia, Jesus está chegando. E Deus falava comigo, não se atemorize. Eu fui para Malaquias, porque Malaquias para nós, irmãos, é esperança. Enquanto eles estiverem sendo abalados, estiverem sendo julgados, a justiça de Deus estiver sobre eles, a Bíblia diz, para nós nascerá o sol da justiça. Fica tranquilo que para o remanescente tem justiça, tem paz, tem gozo e tem alegria no Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade. Aplauda bem forte, irmãos, esse Deus maravilhoso. Aleluia. Que Deus continue abençoando a missionária Ingrid, né, irmãos? Que estudo de qualidade para a igreja do Senhor. Deus continue abençoando a senhora, missionária.
Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Né, nós louvamos a Deus, né, pela vida dos irmãos que conseguiram chegar. Né, alguns irmãos da nossa igreja estão em viagens, né, irmãos já chegando, e certamente, final de semana, né, tudo, né, estará já dando ali os segmentos. Então, nós vamos estar agradecendo ao Senhor, né, e seguindo para os nossos lares. Curve a sua cabeça. Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta tão rica oportunidade que o qual o Senhor nos concedeste, ó Deus, em chegarmos a este lugar, ó Deus, e aqui, Pai, nesta casa, poder louvar o Teu nome, poder ofertar, dizimar a obra do Senhor. Pai querido, e nós te agradecemos, ó Deus, pois sentados, bem acomodados, ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a cada dia sermos fiéis a Ti. Pai querido, que possamos guardar as Tuas palavras com carinho, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Ó Deus, e nós te agradecemos pelos Teus filhos que aqui chegaram. Ó Deus, os trabalhos prestados à Tua casa, Senhor. Ali os nossos irmãos que não puderam vir. Ó Deus, Tu sabes, Tu conheces, Senhor. Agora, Deus bendito, leva-nos em paz, conceda-nos uma noite abençoada na Tua presença, Deus. Oramos a Ti e te agradecemos, com esta certeza que é o Senhor é quem nos guarda. Oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso amado e Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja não só hoje, mas para todo sempre, que todos juntos dizemos, amém. Eia! Eia! Subamos e possuamos a terra. Eia! Subamos e possuamos a terra. Deus nos abençoe.